crescer internamente, se organizar internamente, ser saudável internamente, ser uma igreja que cresce internamente, e então ela vai ser relevante externamente. Ela vai ser uma igreja que vai crescer também externamente, né? Poderíamos dizer que o grande desafio nosso como igreja é uma igreja que cresce de dentro para fora. Então, né? Sermos uma igreja que cresce de dentro para fora. Uma igreja que se estrutura, que se fortalece, uma igreja que busca uma maior profundidade, uma vida melhor com o Senhor, e ela vai crescer então de dentro para fora, e esse é o nosso grande desafio. E vamos aprender rapidamente com a igreja primitiva, a primeira igreja, que foi instituída ali pelo Senhor Jesus, na reunião dos apóstolos, em Atos 2, a partir de 42. Esse é o retrato de uma igreja que ela cresceu internamente e ela cresceu externamente, né? Ela cresceu de dentro para fora e ela alcançou de uma forma extraordinária o seu tempo, né? E a igreja primitiva viveu o tempo dela, é verdade? Viveu o tempo dela. E ela foi relevante no seu tempo, ela foi profunda, ela foi, uma igreja que se fortaleceu no seu tempo, ela cumpriu também externamente o seu papel no seu tempo, e ela nos deixou legados, mas o grande compromisso que nós temos é de sermos hoje a continuidade desta igreja, no temor do Senhor. Então, Atos capítulo 2, a partir de 42, fala um pouquinho desta igreja, né? Diz que esta igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Vamos ler o final do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra, né? Se nós pararmos para olhar para esta igreja, irmãos, e pensarmos no tempo em que eles viveram, né? Era um tempo onde não havia fórmulas mágicas, né? Como de fato nunca vai haver fórmulas mágicas para o crescimento da igreja, né? Talvez um pouco diferente do nosso tempo, onde hoje possa existir algumas estratégias, talvez diríamos sofisticadas, né? A dinâmica da igreja, o advento da internet, das mídias, tudo isso, algumas estratégias que nós podemos ver hoje, né? Eles não tinham essas estratégias, eles eram uma igreja simples, uma igreja de uma espiritualidade profunda, de uma igreja que realmente entendeu o que era ser verdadeiramente um povo chamado povo de Deus, né? E esta igreja
logo após aquele maravilhoso sermão de Pedro, nós lembramos, estamos aqui nos situando, período do Pentecostes, né? Logo após o derramamento do Espírito Santo, aquele famoso discurso de Pedro, onde ele acabou de pregar, de dar o seu discurso. A Bíblia diz que eles perguntaram o que iríamos fazer, irmãos, e ele diz, né, para que eles se arrependessem, para que fossem cancelados os seus pecados, e eles receberiam então o dom do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que houve um crescimento, houve um desenvolvimento. Naquele dia, apenas naquele dia, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Mas a gente, ao olhar para a vida daquela igreja, irmãos, nós devemos sempre procurar fazer uma diferença do que seria um evento e do que seria um movimento. Nós temos falado sobre a igreja em movimento, né? Se fosse apenas aquela igreja, uma igreja de evento, talvez eles pudessem ter um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, como de fato aconteceu, e a partir daí, aquela igreja viveu uma seca, uma estiagem. Aquela igreja viver um ministério de manutenção apenas daquelas pessoas. Mas a gente observando a vivência dessa igreja, a forma como eles caminhavam, a gente percebe que não foi assim, e pelo contrário, o versículo de número 47 diz que, enquanto isso, o Senhor fazia o quê? Acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então não era uma igreja que, num grande evento, porque foi um grande evento, teve algo bombástico, 3.000 almas se rendendo aos pés do Senhor. Mas se a gente olha a história desta igreja, vai perceber que não foi um evento, foi um movimento de Deus, que eles assimilaram muito bem esse movimento de Deus. Isso passou a fazer parte, o crescimento daquela igreja passou a ser algo rotineiro, algo comum, a igreja crescendo, as pessoas chegando, tudo isso porque uma igreja que aprendeu a crescer de dentro para fora. Ela se fortaleceu internamente, ela se organizou internamente, ela entendeu internamente o propósito do Senhor, e isso foi possível que ela então externamente começasse a alcançar o seu tempo no nome do Senhor Jesus. Olhando para esta igreja, nós vamos perceber, primeiramente, irmãos, como que essa igreja, ela se fortaleceu internamente para viver externamente. Uma igreja profundamente piedosa, né? Igreja piedosa. E perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que isso representa para nós? Que a piedade, ela é base de tudo. Uma igreja que busca Deus cresce de forma saudável. Eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração. Tudo isso são meios de graça, são formas, de trazer em nós o crescimento de uma piedade mais profunda. Coisas simples, irmãos. Hoje, às vezes, as pessoas querem apenas uma igreja onde tudo aconteça dentro de um ambiente de muita badalação, som, luz, tudo mais, alguma coisa que mexa com as emoções das pessoas, alguma coisa que traga aquele impacto, talvez emocional na pessoa. No entanto, a Bíblia diz que de uma forma simples, essa igreja passou a viver uma vida profundamente piedosa. Piedosa.
Não era um templo como o nosso templo, mas uma igreja simples. Tenta aí, na sua mente, imaginar como era a igreja, né? O formato dessa igreja. Não tinha guitarra, não tinha teclado, não tinha bateria, não tinha, né? Não tinha o celular gravando a mensagem para a gente transmitir pelo YouTube, para poder fazer os recortes, para a gente abençoar as pessoas. Era uma igreja simplesmente que passou a viver uma piedade profunda. E isso que é importante. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 16, 17, ele vai dizer para nós que a palavra, ela edifica e a palavra, ela aperfeiçoa. Lá, Paulo vai escrever aos Colossenses 3,16, diz que a palavra precisa habitar ricamente. O Salmo 119 diz que a palavra é lâmpada, ela é guia para nós. Efésios 6,18 vai dizer que a oração, diz Paulo, orando em todo tempo no Espírito. A oração fazendo parte da nossa vida. Paulo escrevendo aos 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai dizer, um movimento de oração, não uma reunião de oração, mas um movimento de oração, quando Paulo vai dizer, orai sem cessar. Como é que essa igreja cresceu internamente, ela se fortaleceu internamente e passou a crescer de dentro para fora? Foi porque ela buscou uma vida profundamente piedosa. John Stott disse o seguinte, uma igreja viva é uma igreja que permanece firmada na doutrina e ajoelhada na oração. A W. Tozer disse, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você, e eles queriam viver intensamente isso. Charles Spurgeon diz, nada nos leva mais alto do que quando nós nos prostramos em oração. Essa piedade da igreja. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós podemos concluir que uma igreja piedosa é centrada na palavra, é moldada pela comunhão de Cristo com Cristo e ela é movida pelo Espírito Santo. Como que uma igreja dessa não vai dar certo? Ela não tem chance de dar errado. A chance dela dar certo é sempre concreta. Por isso, aquela igreja teve aquele impacto tão grande na sociedade, porque ela foi se fortalecendo internamente. É por isso que você está aqui, irmão. É por isso que você vem no culto, você vem na escola dominical, é por isso que você lê a Bíblia, é por isso que você ora, porque nós estamos buscando o que, Sandra? Um fortalecimento interno na nossa vida, uma piedade, né, profunda com o Senhor. A segunda coisa que eu olho para a vida dessa igreja, irmãos, que ela, sendo uma igreja então piedosa, né, se fortalecendo internamente, ela era comprometida entre si, porque a Bíblia diz lá que todos estavam cheios de temor e tinham tudo em comum. Diz o que diz o texto? Olha, versículo de número 24, 43, melhor dizendo, diz, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A gente vai perceber algo muito importante na vida dessa igreja, que sempre o termo usado era entre eles, entre eles, entre eles. Não fala, um fulano fez, a fulana fez, este fez, aquele fez. Diz que tudo acontecia dentro desse ambiente, né? Eles cuidavam dos outros, né? Eles supriam as necessidades uns dos outros, eles tinham esse compromisso com eles mesmos. A Bíblia vai dizer para nós, né, que nós devemos fazer o bem a todos, mas especialmente a quem? Aos da família da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas. Levar as cargas uns dos outros, fazer o bem, né? Especialmente aos da família da fé.
E Tiago vai dizer que quem nega essas coisas, o cuidado com as pessoas, é pior do que o descrente. Eles tinham esse compromisso, eles estavam entrelaçados entre eles estavam comprometidos com eles mesmos, né? Ou seja, entre si, eles tinham esse compromisso. Poxa, faço parte desse grupo. Então, cada irmão do grupo é importante, né? Vamos lembrar aquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Vamos lembrar o que Paulo fala em Romanos 12:10, o amor fraternal, a honra mútua. Vamos lembrar que Jesus fala em João 13:35, o amor é o sinal visível de que somos discípulos. Vamos lembrar de Hebreus 10, né, que nos estimula e nos encoraja a congregarmos, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas, né, ou seja, nos estimularmos uns aos outros e ao amor fraternal. Então, essa igreja era uma igreja que ela comprometida com ela mesma, comprometida com Deus, na piedade, mas eles eram comprometidos uns com os outros, né? E o modelo que a gente tem visto hoje em dia, irmãos, ele é terrível, né? O modelo. As pessoas, elas escolhem, nessas igrejas por aí, escolhem a reunião que elas querem ir. Uma vez, conversando com um irmão que é músico, ele é músico na cidade, e ele era músico contratado por uma igreja, né? Ele dava aula nessa igreja, ele era contratado nessa igreja, e um dia eu tive um bate-papo com ele, né? Dizendo para você, um músico contratado, você recebe da igreja para tocar no louvor, diz, a igreja não tem um grupo de louvor, alguém assim. Ele falou, não, a igreja nunca se encontra. Ele falou assim, olha, quem vem na reunião das 8 da manhã, não vem nas 10. Quem vem nas 10 não vem nas das 3. Quem vem nas das 3 não vai vir nas das 17. Quem vem nas 17 não vai vir nas das 19. Ele diz, dificilmente as pessoas se encontram, os membros da igreja se encontram, porque é uma igreja muito fatiada, né? Então a pessoa escolhe a reunião que ela quer ir, o modelo da reunião que ela quer participar, o nome da reunião que ela quer ir, e a ideia que ela tem da igreja é aquilo ali, mas esse não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é uma igreja comprometida entre si. Todos estavam juntos, né? Estavam juntos. E aí nós aprendemos, irmãos, que esta igreja que cresce de dentro para fora, ela tem o verdadeiro, nós temos falado aqui, o verdadeiro, o pertencimento real, não um pertencimento nominal, né? Por quê? Nós vamos sempre encontrar pessoas que têm um pertencimento na igreja nominal. O que seria um pertencimento nominal? Fulano de tal, dona Júlia, tem um nome lá na igreja. Ah, eu sou membro lá, meu nome está lá, né? Mas você vê ele na igreja? Não, não vejo. Ele participa de alguma coisa? Não, não participa de nada. Ele está sempre lá, ele é comprometido com a obra? Não, não, ele só tem um nome lá. Esse é um pertencimento nominal. Essa igreja tinha um pertencimento real, porque a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, né? Partiu o pão de casa em casa, com alegria, singeleza de coração, né? Que transformou essa igreja. Compromisso que eles tinham um com o outro, revelava um pertencimento real. Poxa, nós fazemos parte disso aqui. Nós fazemos parte da igreja. Eu não apenas coloquei meu nome na igreja, eu não apenas, né, citei lá meu nome lá. Max Lucado, ele diz o seguinte, que a igreja, ela não é um clube, ela é uma família. A igreja não é um clube, né? O clube, a pessoa às vezes tem um nome no clube, é sócio do clube, às vezes não vai lá. Isso, se ele não vai lá no clube, faz alguma diferença para a vida dele, ir ou não ir? Faz diferença lá para o grupo de lá? Não, às vezes nenhum sócio de um clube conhece, outra pessoa não sabe. Às vezes você sabe, gente, quem que é sócio desse clube? Às vezes você tem que ir lá na diretoria, pedir a lista dos sócios, saber o nome, você não sabe. Mas a igreja não é como um clube, a igreja é uma família.
E nós precisamos aprender cada dia que a igreja é um lugar de um pertencimento real. Pertencimento é a evidência de que o evangelho alcançou o nosso coração. Eu acho difícil, muito complicado, as pessoas falarem que amam Jesus, que receberam o evangelho, mas dizem, eu não gosto de igreja. Eu tenho dificuldade com isso. Não, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu pertenço a Jesus, mas eu não gosto de igreja. Espera aí. Onde está a visão do pertencimento? E o parâmetro não é as preferências das pessoas. O que as pessoas gostam, deixam de gostar. O parâmetro é a palavra de Deus. A referência para nós é a palavra de Deus. E esta igreja cresceu de dentro para fora e se expandiu de tal forma que ela deixou esse legado para nós. E se nós queremos ser uma igreja genuinamente cristã, bíblica mesmo, uma igreja que realmente experimenta essas coisas maravilhosas, nós precisamos viver essas coisas dentro dessa visão do pertencimento. Pessoas permanecem onde elas se sentem vistas, amadas, incluídas. E a igreja é o lugar para isso, onde ninguém vai passar desapercebido, né? A igreja é um lugar onde a inclusão das pessoas, há o envolvimento das pessoas. Os irmãos vão percebendo como que essa igreja cresceu internamente. Ela viveu o quê? Uma piedade profunda, um relacionamento com Deus. Ela viveu um compromisso entre eles, cada um tinha um compromisso com o outro. Ela viveu um pertencimento real. Tudo que eles faziam, estava todo mundo junto. Todo mundo junto, unânimes. Tomava, pão de casa em casa, com alegria, esse dia de coração, diariamente perseverava unânimes no tempo. Então você percebe que essa não era uma igreja, como nós vivemos nos moldes do nosso tempo, uma igreja fatiada. Tá? Como eu falei agora há pouco, o grupo que vai na reunião tal, mas que escolhe a reunião. Eles estavam em tudo, unânimes. Tá certo, o irmão pode argumentar, dizer, pastor, o tempo é outro, né? Hoje a modernidade, tudo bem, né? Não dá para você estar também junto, todo mundo junto o tempo todo. Mas, irmãos, o mínimo de visão de pertencimento a igreja precisa ter, né? A igreja precisa estar sempre conectada. Sempre aquele pensamento, eu não posso estar lá hoje, eu não posso estar lá reunido, mas meu coração está lá e eu estou aqui orando, intercedendo, e eu estou trabalhando para que a igreja seja abençoada. Nós não podemos, de maneira alguma, terminando o culto aqui hoje, é como se nós tirássemos da tomada, né? Não estou conectado à rede. Tirou da tomada, não pode. Nós precisamos continuar conectados. Assim era esta igreja. E ela, então, alcançou a cidade. Olha como é que diz o texto que ela alcançou a cidade. Coloca, Adriano, versículo de número 47. Diz que eles louvavam a Deus e eles contavam com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Essa questão de ser uma igreja simpática, irmãos, é algo que precisa ser bem compreendido, né? Ser uma igreja simpática não é uma igreja que não fale verdades, né? Uma igreja que agrada as pessoas e não fala a verdade. Não. A igreja ali, a disciplina era forte. A gente vai perceber que logo mais à frente foi só um casalzinho, né? Achar que podia enganar o Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Ananias e Safira foram fulminados. E aquilo gerou temor. Então quem estava ao redor percebia que o negócio ali era sério, que Deus estava no meio deles. No entanto, o texto diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Ô irmão, é tão simples a gente perceber isso. Não é que você vai deixar de falar a verdade, que a igreja deixa de falar a verdade, mas é sermos agradáveis.
sermos simpáticos, né? Sermos pessoas atraentes. Eu coloquei alguma coisa no grupo da igreja essa semana aí, ontem, né? Coloquei algumas fotos ali do culto, e diz que, né, o humor de quem está aqui na igreja, a participação de quem está aqui na igreja, eu não me lembro de qual que é, deixa eu abrir aqui só para poder me lembrar o que é. Foi no grupo da igreja que eu postei, mas eu não estou me recordando a frase como ela de fato está escrita. Só um pouquinho que eu vou mostrar para os irmãos, lembrar com os irmãos. A frase, o texto é esse, ó, o clima que favorece ao crescimento da igreja tem como características, o clima que favorece o crescimento da igreja tem como características sorrisos, abraços, animação em apresentar, né? Devemos fazer tudo para demonstrar que a igreja não é um lugar de solitários, nem de pessoas hostis e ressentidas. Em outras palavras, nós não podemos passar uma imagem para fora que a igreja é um lugar de gente, de lugar ruim, lugar tóxico. Eles viam a forma como eles viviam, a piedade que eles viviam, como eles tratavam uns aos outros, como eles se relacionavam uns com os outros, como eles faziam tudo ali, dizendo, oh, nós pertencemos, nós valorizamos esse lugar aqui. O texto diz que, enquanto isso, eles contavam com a simpatia de todo o povo. O pessoal, meu Deus, esse lugar é legal, esse lugar é bom, esse lugar é maravilhoso, esse lugar traz algo bom para nós, né? Eles não invadiram, irmãos, é bom a gente frisar isso, eles não invadiram a cidade com discursos, mas com vida transformada. Eles não invadiram a cidade ali com discurso, né, e tal, mas eles invadiram a cidade como? Com uma vida transformada, uma vida piedosa. Eu me recordo de algo que aconteceu um tempo atrás, já faz um bom tempo, em Juiz de Fora. A gente estava numa reunião de conselho de pastores e a gente conheceu um rapaz, uma família lá. Esse rapaz veio, não sei se do Rio de Janeiro, veio de outra cidade para Juiz de Fora. E ele amava a comunidade dele, sabe? Amava a comunidade dele. E ele, em Juiz de Fora, visitou uma igreja, outra igreja, né? Não estava assim conseguindo se adaptar, porque estava acostumado, muito ligado à igreja dele. E eles decidiram que eles iam abrir em Juiz de Fora o núcleo da igreja dele. Parece que a igreja Ceifa. Irmãos, sabe como que eles começaram a igreja deles, em Juiz de Fora? Ganhando todos os vizinhos para Jesus. Tem que viver muito o evangelho para acontecer isso. Eu fico imaginando que forma que essa família deve ter vivido para conseguir ganhar todos os vizinhos. A igreja começou, Verinha, pelos vizinhos da casa dele. Olha que coisa tremenda. Eles não chegaram fazendo discurso, chegaram apresentando o evangelho e vivendo esse evangelho. A igreja primitiva não entrou na cidade com discursos, mas com a vida piedosa, uma vida transformada, uma vida de bênção, no nome de Jesus. Tim Keller diz, amar a cidade é amar as pessoas que Deus ama. John Piper diz, a glória de Deus é mais vista quando a igreja vive como igreja. Verdadeiro evangelho de Cristo. Uma igreja que se fortaleceu internamente. Ela cresceu para dentro, mas ela cresceu também de dentro para fora. E é uma igreja que cresceu pela ação de Deus. E a gente vai concluir com o versículo, com a última parte do versículo 30, com a última parte do versículo 47, então, que diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Vamos ler a última parte? O que aconteceu com aquela igreja? Enquanto isso,
acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que cresce de dentro para fora é uma igreja que cresce pela ação de Deus, né? Pela ação de Deus. Não é um crescimento com técnica, mas com graça, porque Deus acrescenta onde vai haver fidelidade. Por que Deus acrescenta dia a dia os que iam sendo salvos? Porque lá no versículo 42 diz que eles faziam o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, que em cada alma havia o quê? Temor, que dos que creram tinham tudo em comum, eles estavam sempre unânimes, eles contavam com a simpatia da cidade, e pela graça de Deus, eles começaram a crescer, eles começaram a se desenvolver naquele lugar. Eu quero concluir dizendo algo para os irmãos, mas antes disso, lembrar de Hudson Taylor, que ele diz: a obra de Deus feita da maneira de Deus nunca ficará sem o sustento de Deus. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: quando Deus sopra, a igreja cresce. Billy Graham dizia: o Espírito Santo é quem convence, nós apenas anunciamos. E aí eu quero encerrar dizendo: a missão em Leopoldina é nossa, a missão é nossa, o resultado é de Deus. Uma igreja fiel vai sempre poder experimentar algo do Senhor. Talvez se a gente pudesse escolher aqui hoje, Yasmin, apenas a última frase: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Maravilhoso, maravilhoso. Pensa aí, tá chegando gente, todo dia chega uma família diferente, todo dia chega um povo diferente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deus está pondo a mão aqui, Deus está abençoando, a graça de Deus está operando. A graça de Deus está operando, mas se você olha a igreja internamente, ela cresceu internamente, no compromisso, na fé, na piedade e na fidelidade com o Senhor, no real pertencimento. Podemos dizer que ela se estruturou internamente. E esse é sempre um grande desafio, irmão. Ninguém gosta de ir num lugar desorganizado. Gosta? Não. Igreja é um lugar de organização, na sua liderança comprometida, na vida dos seus membros, na parte espiritual, na parte estrutural, uma igreja que cresce internamente. Pela graça de Deus, a operação do Espírito Santo, ela vai crescer externamente, porque ela vai alcançar a cidade, ela vai alcançar muitas vidas, e ela vai experimentar algo extraordinário da parte do Senhor. Que Ele, então, nos abençoe e nos ajude a sermos essa verdadeira igreja a qual Ele nos chamou para sermos, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados.